Por isso que é importante a gente ter orientação de profissionais como o Dr. Marcelo Madeira, porque nosso bem maior, de fato, são nossos filhos. Obrigado, Dr. Marcelo, pela sua participação aqui com a gente. E vamos dando continuidade aqui ao nosso Vida Mais, hoje tendo o prazer de receber uma amiga também, doutora Beatriz, amiga de centro cirúrgico, compartilhamos nas nossas cirurgias cardíacas aqueles momentos ali de trabalho juntos. E hoje nós vamos falar aqui, doutora Beatriz, sobre dores crônicas, né, que é um assunto que preocupa muita gente e que acomete muitas pessoas também. E que nem sempre a gente sabe como tratar. Então, antes da gente começar, doutora Beatriz Leal, se apresente. Aonde que você nasceu, qual a sua formação e como que atualmente você ajuda as pessoas? Eu sou piauiense, de uma cidade aqui do interior do Piauí, Santo Antônio de Lisboa. Me formei aqui na Universidade Federal do Piauí e depois fui para São Paulo, onde eu fiz residência de anestesiologia no Hospital Sírio-Libanês. Lá também eu me subespecializei em medicina da dor, que é uma área nova, assim, recente, não é tão recente quando a gente fala a nível mundial. Mas aqui, para o nosso Nordeste, ainda é uma subespecialização recente. A minha intenção é devolver qualidade de vida àqueles pacientes que sofrem com dores crônicas. Doutora Beatriz, e o nosso tema da nossa entrevista é esse, é quando a dor deixa de ser um sintoma, eventualmente pode passar a ser uma doença. E nesse contexto, eu queria lhe fazer a primeira pergunta, porque na nossa prática diária, a gente trabalha com pacientes, na minha especialidade especificamente, pacientes que são submetidos a grandes traumas cirúrgicos e que eventualmente a dor vai fazer parte daquele processo, mas que a gente sabe que sempre tem como melhorar. Mas a dor, ela sempre é uma consequência de um outro processo no organismo ou ela por si só pode ser considerada uma doença crônica? A dor, por muito tempo, ela foi considerada apenas um sintoma, que foi o que eu aprendi, que você aprendeu, que foi o que foi passado na faculdade para a gente, né? E ela é, de fato, um sintoma, mas esse sintoma, ele geralmente está atrelado a alguma doença. O próprio trauma cirúrgico, né? Quando você submete um paciente a uma cirurgia cardíaca, aquele paciente vai ter uma dor. Essa dor é um sintoma. Foi esse tipo de dor que a gente foi ensinado a tratar. São geralmente o que a gente chama das dores agudas, né? A dor, ela passa a ser doença e deixa de ser um sintoma. Tanto que tem CID de dor crônica, né? Quando tem toda uma alteração nas vias de transmissão da dor, causando o que a gente chama de sensibilização periférica e sensibilização central, e que vem acompanhada de sintomas como insônia, depressão, queda na qualidade de vida do paciente e, lógico, relacionada à temporalidade, né? Quando a dor passa a ter mais de 3 meses, que é o que a gente chama de dor crônica, e cercada dessa alteração no sistema nervoso. E porque assim, a gente consegue explicar fisiologicamente por que uma dor ela passa para esses outros estágios aí mais avançados de prolongar o tempo e acometer o paciente por mais tempo? O que acontece no organismo para desencadear essa... Por muito tempo foi discutido, questionado algumas dores. Vou dar um exemplo, porque a gente divide os tipos de dores, né? A dor nociceptiva, a dor neuropática e a dor nociplástica. A dor nociceptiva, que é geralmente aquela dor aguda do trauma, da lesão, geralmente resolve com algumas semanas. A dor neuropática é uma dor que é difícil de ter resolução, tipo com algumas semanas, porque a regeneração do nervo é muito complexo. A dor neuropática tem uma lesão nervosa, ou que seja o dano direto, ou que seja alguma doença do sistema nervoso. E a regeneração do sistema nervoso, ele é complexo, do nervo, né? Ele é complexo, o que às vezes causa mais dor ainda. Então, só ele por si já faz com que seja uma tendência a virar uma dor crônica, né? E
A dor nociplástica, que é uma característica já mais recente, um termo já mais recente, e exatamente de doenças que a gente não encontrava nem ativação de nociceptores, nem neuropatias, como, por exemplo, a fibromialgia. Fibromialgia ficou aí num limbo por muito tempo, sem a gente conseguir uma causa para lesão. Não tinha uma lesão visível. Até que teve, e hoje tem, né, evidência científica de que tem uma alteração nas vias de transmissão da dor. Agora, o que causa essa alteração que a gente ainda precisa de mais estudo para definir. Mas o que se sabe que são pacientes que têm alteração nas vias de transmissão e vai ter mais facilidade a ter dor. Entendeu? E eu acho que nesse contexto também, porque é aquilo que a gente fala, a medicina avançou muito ao longo dos anos, mas tem situações que ainda a gente permanece ainda carente de mais definições. Ou, por exemplo, você falou da fibromialgia. Sim. E a relação entre as ansiedades, a depressão, as doenças psiquiátricas eventualmente, mas mesmo em formas mais leves, e uma relação com isso, porque uma dor, ela pode levar, e vice-versa, uma dor pode levar a estados alterados de humor, enfim, de relacionamento interpessoal, relacionamento no trabalho, pode interferir nisso. E ao mesmo tempo, a ansiedade, a angústia, o nosso estilo de vida de hoje em dia, também pode piorar a dor crônica? Sim, sim. A dor e a depressão, elas estão muito relacionadas. Por quê? Porque elas agem, as vias de transmissão dos neurotransmissores, tanto para a dor como para a depressão, são as mesmas. Elas agem na mesma localização no cérebro. E o paciente que ele tem depressão, digamos que um paciente que não tem dor, ele tem um episódio depressivo, está tratando uma depressão, ele vai ser mais vulnerável a evoluir com uma dor crônica, porque as vias de transmissão são a mesma. Da mesma forma, aquele paciente que tem uma dor crônica, ele vai ter mais tendência a evoluir com depressão pelo mesmo motivo, que as vias de gerenciamento da dor e da depressão, elas se misturam. Eu acredito que no dia você trabalha com isso e de fato incomoda muito o sintoma, né? A dor em si. E por isso mesmo que o antidepressivo é uma das nossas drogas de escolha para o tratamento da dor crônica. Não, e eu deixo bem claro para todos os pacientes quando eu vou prescrever que eu estou passando aquela medicação não é para o tratamento da depressão, é para o tratamento da dor crônica. Agora, eles agem nas mesmas vias. E aí isso tem que ficar claro para o paciente da importância de usar. Porque ainda tem muito preconceito e alguns pacientes não querem usar porque acham que a gente está prescrevendo porque não está acreditando na dor dele. Que, eu tô com depressão. Doutor, acho que eu tô com depressão. Exatamente. E eu não tenho depressão. E eu não tenho depressão. Então, eu deixo bem claro para o paciente que a causa daquela prescrição é a dor crônica. Mas que as vias se misturam e, por isso, a prescrição do antidepressivo. Doutora Beatriz, eu lhe conheço como anestesista, excelente anestesiologista, de tratarmos juntos as doenças do coração. Mas, na sua prática diária como especialista da dor, o que acontece no dia a dia? Qual o tipo de dor que o paciente tem que lhe procurar? Quando é que ele precisa buscar um especialista em dor? Eu costumo dizer que qualquer tipo de dor pode fazer com que o paciente busque um médico especialista de dor. Mas eu brinco que o paciente ele merece um médico especialista em dor quando ele tem uma dor intensa que não conseguiu ser controlada com medicação convencional, ou quando ele já passou por diversos profissionais e não encontrou um diagnóstico para dor. Porque é muito comum, o que mais chega para a gente da área da dor é isso. É o paciente que já tem dor há 6 meses, 1 ano, e não encontrou ainda um diagnóstico. Exatamente pelo mesmo motivo que eu citei a questão da fibromialgia, a gente tem várias outras doenças. Eu citei o exemplo da fibromialgia por ser uma doença mais discutida, mais conhecida.
Mas tem muitas doenças, muitas dores crônicas que você não consegue o diagnóstico com exame, uma ressonância, com uma ultrassonografia, é diagnóstico clínico e de exclusão. E aí, essa é a importância do médico da dor, porque na faculdade, quando a gente passa na faculdade estudante de medicina, a gente não vê isso. E mesmo quando a gente se especializa, eu como anestesiologista, eu aprendi a tratar dor aguda, entendeu? Eu não saí da minha residência de anestesia apta a fazer diagnósticos de dores crônicas, entendeu? Se naquela época chegasse um paciente com uma dor crônica de 7 anos de dor, eu não conseguiria fazer a relação, a história, né? Mas após a subespecialidade de dor foi que eu comecei a entender. Então eu falo isso, que o paciente ou que tem uma dor muito intensa, que não foi controlada com os tratamentos convencionais, ou o paciente que já buscou um diagnóstico, que tem uma dor que às vezes a família não acredita, alguns colegas médicos também não acreditam. Por quê? Porque não é a área. Não é porque o cara às vezes não tem a obrigação de saber. Não, é falta de conhecimento, não é a área. Então eu falo que esse é o tipo de dor que o paciente precisa procurar um especialista em dor. E como é que é o resultado hoje? O que é que o paciente pode esperar? Certamente você tem inúmeras técnicas lá e dependendo de cada caso que você vai escolher a melhor para cada paciente. Mas esse paciente já convive com isso há muitos anos, como você falou. Sim. Isso vem incomodando a vida dele há muito tempo. O que é que ele pode esperar em um tratamento para esse problema? Eu sempre falo para os pacientes na primeira consulta, e principalmente os pacientes que chegam com dor há 7 anos. Eu citei o exemplo de 7 anos porque eu estou com uma agora que ela chegou no meu consultório, ela tinha uma história de 7 anos de dor. Aonde é a dor dela? A dor dela era abdominal. E aí eu costumo dizer que o tratamento da dor, ele é 50% o médico, como eu acredito que quase todas as doenças, mas 50% o paciente. Por quê? Um paciente que vem com um histórico de dor há 7 anos, o sistema nervoso dele já está sensibilizado à memória de dor. Então é um trabalho complexo, difícil, que tem que ser individualizado. E aí, na minha parte, entra o quê? A abordagem terapêutica farmacológica e não farmacológica, que hoje a gente tem muita parte de intervenção em dor, e a parte não farmacológica, que inclui o exercício físico, a boa alimentação, fazer segmento com fisioterapia e, em alguns casos, com um psicólogo, porque a terapia comportamental, cognitivo-comportamental, às vezes ajuda. Tem muita questão, às vezes, do paciente se acostumar com a dor e ele precisa tratar isso de que no início, para dar um início assim num tratamento desse, às vezes é desconfortável para o paciente. E aqueles pacientes que, assim, a gente vai na farmácia, no balcão ali na frente, tem todos os analgésicos disponíveis ali pra gente. E naturalmente, existe uma praticidade, um nível de segurança para situações mais simples, que a pessoa pode se automedicar. Mas dentro desse contexto da dor crônica, existe um limite para isso? Até que ponto fazer uso de analgésicos os analgésicos tradicionais, domiciliares, se automedicando? Até que nível isso é seguro e a partir de que momento a gente tem que dar mais atenção? Eu costumo dizer que assim, o uso de analgésico por opção, sem orientação médica, o grande risco são os efeitos colaterais, né? Como, por exemplo, uma toxicidade que o paciente não foi orientado. Mas é muito arriscado para a gente que está ali no dia a dia do tratamento da dor, o risco maior é retardar e chegar no nível de ser mais difícil conduzir o tratamento, porque o paciente fica mascarando o diagnóstico com o uso de analgésico comum, por exemplo. E aí esse mascaramento acaba retardando o diagnóstico e chegando para a gente num ponto que fica mais difícil o tratamento. Sem falar
Então, eu sempre oriento. Usar é um risco, mas tem que ficar muito claro que há sinais de alerta que você tem que procurar. É comum o paciente lá na farmácia comprar um analgésico. Agora, chegou sinais... Tem algum momento, eu tô com uma dor de cabeça, eu sei que eu tenho enxaqueca. Aparecer um sinal estranho, aí é o momento também de procurar. Eu chamo que tem que ser ou dor intensa, ou perda de função, ou o paciente já costuma usar a medicação, melhora, usou, não teve melhora, a dor está mudando a intensidade, está se tornando mais intensa. Então, nesses momentos também, que a gente discutido antes, de quando procurar, e aí nesse ponto não precisa nem mesmo ser um especialista em dor, mas um médico, alguém para orientar, né? A gente pode imaginar que, assim como houveram avanços no diagnóstico, na ligação com tratamentos de distúrbios emocionais também, como nós citamos. Mas a gente imagina que também, além do tratamento farmacológico, houveram outros avanços com tecnologia e com outros equipamentos que podem ajudar. O que é que hoje a medicina e a sua especialidade da dor pode oferecer como tratamento para que, de fato, a gente consiga melhores resultados? São só analgésicos ou você consegue ter alguns tipos de equipamentos que a gente, o público que está assistindo a gente, não conhece, não tem familiaridade com isso e que eventualmente pode ajudar nesse controle? Dentro do mundo farmacológico, a gente tem várias medicações que o leigo não tem conhecimento que serve para dor. Então, além de analgésicos, como eu citei, a gente prescreve anticonvulsivantes, antidepressivos. A gente prescreve o que a gente chama de adjuvantes, que são relaxante muscular. Hoje tem o canabidiol, que a gente lança mão também em alguns tipos de dores neuropáticas, fibromialgia, que a gente faz uso. Mas, além desse arsenal farmacológico, a gente tem muita parte de intervenção, de abordagens que o paciente às vezes não tem conhecimento. Então, a gente faz hoje muitos bloqueios guiados por ultrassom e escopia, fazemos uso de medicações que, por exemplo, toxina botulínica, que o leigo pode imaginar que seja usada só para estética. Não. A gente trata vários tipos de dores neuropáticas com o uso da toxina botulínica. Temos uso de medicações endovenosas, como a lidocaína e a ketamina endovenoso, que a gente usa também para tratar dores oncológicas, fibromialgia, alguns tipos de dores neuropáticas e procedimentos mais invasivos, como o implante de bomba intratecal, que a gente teve a oportunidade de fazer uma num paciente oncológico lá no Hospital São Marcos, que aí a gente coloca opioide, né? É um dispositivo que fica lançando morfina contínua, radiofrequência também. Você controla ou você já deixa previamente ali programado? Essa que a gente instalou, que é intratecal, a gente já deixa controlado. Através de um iPad, a gente consegue controlar a dose de infusão. E aí, quando o paciente apresenta uma dor mais intensa, saiu do controle aquela dose que a gente tinha colocado, ele nos comunica e a gente aumenta a dose. Bomba intratecal, que eu citei, tem as radiofrequências que a gente consegue fazer e os bloqueios de nervo periférico, que a gente consegue analgesia para parede abdominal, para ombro, para joelho. Esses procedimentos normalmente são feitos no consultório? A grande maioria dá para fazer no consultório, sob anestesia local. Alguns a gente precisa que seja feito em hospital, sob sedação,
mas a nível ambulatorial. O paciente entra, faz o procedimento e vai embora no mesmo dia. Uhum. Eu queria só que você reforçasse um pouquinho a relação que você citou aqui sobre estilo de vida, sobre sono, alimentação. De fato, isso influencia e quem sofre dessas dores crônicas, como que pode melhorar um pouco o estilo de vida e qual o impacto na dor? Eu costumo falar sempre para os pacientes, eu desenho na primeira consulta num papel. 3 itens que tem que ser modificado junto com a medicação. Eu falo, uma parte é o remédio que eu vou prescrever. E os outros 3 que a gente precisa melhorar, alguns com minha ajuda, outros com a ajuda do próprio paciente. Uma é a atividade física, porque a ciência já comprovou que aumenta a liberação de neurotransmissores, endorfina, que vai melhorar a dor. Que, na verdade, aumenta a percepção, a sensação de melhora, de bem-estar. Então, atividade física. Segundo é fisioterapia. Então, paciente com dor crônica, ele tem que ter um acompanhamento de um bom fisioterapeuta. Tem que estar, é um casamento, eu falo que é um casamento do médico da dor, a fisioterapia e o paciente. E a alimentação. Exatamente por conta da alimentação, da gente saber que alimentos ultraprocessados, com açúcares refinados, aumenta a inflamação e o aumento da inflamação piora a dor. Insônia, que é outro item que aí entra na minha parte do paciente, é a atividade física e a alimentação. Mas na minha parte, eu sempre prescrevo alguma coisa para o paciente que chega com insônia dormir melhor. Porque é outra abordagem que a abordagem em si não mudou. A gente prescreve a medicação para o paciente ter uma noite de sono mais tranquila. Mas a percepção nossa, antigamente a gente achava que a dor crônica levava à insônia. E leva. O paciente que tem dor crônica, geralmente ele desperta à noite. A noite é um momento que causa mais dor e ele acorda com dor, então vai ter insônia. Mas também, hoje, o que a gente sabe é que os pacientes que dormem mal, eles são mais propensos a ter dor crônica. Então, aquele paciente que tem uma noite de sono melhor, no outro dia ele vai ter a dor mais controlada. Então, é outro item que eu tento sempre melhorar. É o sono do paciente. É ter um sono adequado para que no outro dia o paciente tenha um dia mais tranquilo, com uma dor menos intensa, enquanto a gente faz ajuste de medicação, programa bloqueio, programa outro procedimento qualquer. Que bom, doutora Beatriz, saber que tem tantas opções e que hoje realmente a medicina está avançada com especialistas como você que traz esse conforto e esse tratamento especializado para, de fato, quem precisa. O espaço está sempre aberto para você. Aqui no Vida Mais a gente costuma falar que nós falamos sobre doenças, prevenção, mas a gente fala sobre tudo, sobre nosso estilo de vida, sobre mercado de trabalho, sobre gestão, sobre as nossas atividades dentro dos hospitais. Então, eventos, nós temos matérias, coberturas especiais, tem aqui no Vida Mais sempre um espaço seu também. Chegou novidade lá, você traz aqui para falar para a gente, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo e qual a mensagem você pode passar então para quem tem dor. E deixa também o seu contato, onde você atende, o seu Instagram, suas redes sociais, para que quem está assistindo a gente possa procurar. A mensagem que eu deixo para quem tem dor crônica é, primeiramente, acreditar que tem tratamento. Eu reconheço que muito paciente com dor crônica já foi hostilizado de que é depressão, de que é loucura. Então, acreditar realmente na sua dor, de que ela é real. Procurar um especialista, alguém que esteja preparado para tratar aquela dor, que tenha conhecimento para abordar a dor do paciente. E aqui eu vou deixar o meu contato, no meu Instagram é Beatriz Leal Carvalho, os 3 nomes juntos. E eu estou atendendo no Instituto A Mais, que fica na Avenida Lindolfo Monteiro,
um instituto de plástica do cirurgião Alexandre Andrade, e eu tô lá esperando vocês. Quem precisar de ajuda pode contar conosco. Doutora Beatriz, obrigado pela participação e a gente espera que tenhamos outros momentos desse aqui também. Obrigada a você, doutor Joserlano. Obrigada pela oportunidade de falar de uma área que a gente precisa discutir mais, que é esse tema de dor crônica, que ainda é subdiagnosticada, subtratada, e que a gente precisa levar para a população, para que eles tenham conhecimento de que há uma especialidade para tratar desse assunto. Sem dúvida. Obrigado, doutora Beatriz. Obrigada. E a gente continua aqui no Vida Mais, você fica aqui com a gente, porque o intervalo é rapidinho e já já a gente volta.